Olá, bem-vindo ao canal Francisco Galdino Gel e a conversa após o almoço. Essa conversa após o almoço vai ser um pouco diferente, mas vai ser muito qualificada, porque nós temos aqui conosco hoje o nosso escritor e conterrâneo José Carlos Matias de Araújo, o Zeca Araújo. Vamos bater um papo, conversar sobre a sua produção, o livro A Filha de uma Paixão, além de outras curiosidades. Não sai daí, mas antes, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Se aparecer aquele botãozinho embaixo, lá onde tem os comentários hypar, você hypa. Se gostou, compartilha com os amigos, no grupo da WhatsApp, no grupo da família. E é isso aí, eu sou Francisco Galdino e esse é o canal Francisco Galdino Gel. Seja bem-vindo ao canal Zeca e a conversa após o almoço. É um prazer ter você aqui com a gente e eu acredito que será também para os nossos espectadores que vai acompanhar essa bela conversa. É uma satisfação muito grande, Francisco, estar participando aqui com você desse bate-papo, né? E quero saudar a todos, desejar uma maravilhosa tarde, né? Nesse clima gostoso da cidade de Dona Inês. Para mim está sendo gratificante estar aqui participando com você e estou pronto para responder qualquer pergunta que você for fazer aqui sobre essa obra literária, né? A Filha de uma Paixão. Zeca, mas antes da gente iniciar, apresenta para nós o livro, por favor. Este é o livro A Filha de uma Paixão, uma história de amor e liberdade. Esse é o livro que está me lançando como escritor. É seu primeiro livro? Isso, meu primeiro livro. E aqui conta a história de A Filha de uma Paixão. Quem é a Filha de uma Paixão? Vamos ficar sabendo nesse bate-papo de hoje. Isso. São quantas páginas ao todo? Este livro ele é de 342 páginas. Zeca, nós sabemos que para conquistar algo, o caminho é cheio de sacrifícios e renúncias. Como foi a sua trajetória de leitor até a parte da escrita? Olha, Francisco, eu vou falar para você que não foi fácil, né? Eu aprendi a ler no terceiro ano do ensino fundamental. Então, para mim, eu achei que aprendi a ler um pouco atrasado. E lembro como se fosse hoje. Aprendi a ler lendo o poema Bate o Sino Pequenino, Sino de Belém. Então, fiquei fascinado por esse poema e foi através daí que o gosto pela leitura ele surgiu. Na época que você começou a estudar, ainda existia aquela alfabetização? Sim, sim. Então, era primeiro a alfabetização, depois o primeiro ano, o segundo, aí foi no terceiro ano que eu consegui desenvolver a leitura. Lembrando que também era uma realidade diferente naquela época do que é hoje, né? Que as crianças iniciam com 2 anos de idade, praticamente, na creche pré-escola, e naquela época nós iniciávamos com 7 anos. Já ainda tinha uma alfabetização depois, na primeira série, e aí era bem deficitário mesmo o estudo. Mas aí, Francisco, então teve as dificuldades, como eu lhe falei, né? Além de aprender um pouco tarde, né? Que eu me considero que eu aprendi a ler um pouco tarde, mas também o desafio de morar em uma zona rural, né? Ser filho de agricultores, sem ter meio de transporte. Para aprender mais, tinha que se deslocar mais tempos, né, para a escola. A gente vinha a pé para a cidade, quando foi na parte do ensino fundamental, na parte pegar para o médio, né, para o ensino médio. Então foi uma trajetória difícil. Foi realmente coragem e vontade realmente de aprender. Realmente, porque se não tiver muita vontade, naquela época não conseguia não. Bem, quando se ouve o nome Filha de uma Paixão, Zeca, a nossa mente nos remete à mística que deu origem ao nome à cidade de Dona Inês, ao município, em que uma jovem, segundo a lenda conta, filha de um senhor de engenho, se apaixonou por um escravo negro e fugiram e foram vistos aqui nas redondezas, ali nas proximidades onde hoje fica o Cajueiro, e o nome dessa senhora era Inês. A partir daí surgiu o nome de Dona Inês. Aí, a história A Filha de uma Paixão é uma história diferente dessa do município do surgimento do município de Dona Inês? Não, Francisco, eu prefiro não falar diferente, né? Essa história, ela tem tudo a ver com a lenda que deu origem ao nome da cidade. Então, eu não poderia de maneira alguma fugir, né, da lenda. Só que a lenda, como sabemos, é curta. Levaria o quê? Uma página desse livro, a lenda findaria, a história findaria. Só que eu era fascinado por essa história, mesmo sendo pequena, uma história pequena. Então,
a minha mente vagava, como era que era Inês? Pô, como assim uma pessoa surge do nada, some do nada e fica só aquela vaga história? Então foi aí onde me veio a ideia, em 2023, de iniciar, de começar com a escrita desse livro, né? A Filha de uma Paixão. Em um passeio, eu tinha acabado de voltar para a cidade, eu morava na cidade vizinha aqui, Belém. Então, quando voltei para a cidade, fui passear com os meus filhos na praça, né? Então, vi lá aquele monumento lá, Dona Inês, Filha de uma Paixão. Lá na Praça do Trabalhador. Isso, justamente. Então, eu pensei, como assim, Dona Inês, Filha de uma Paixão? Então, por que não criar a Filha de uma Paixão? Então, foi aí que veio a ideia desse livro. Então, eu tive um acidente de moto, fiquei 15 dias acamado, né? E foi aí que comecei a escrever esse livro. Eu pensei, eita, 15 dias parado, o que é que eu vou fazer? Então me veio a ideia de iniciar. E eu te falo uma coisa, no último dia que era para voltar para o trabalho, eu já estava com 5 capítulos desse livro em rascunho. Porque a ideia já estava madura na sua mente, não é isso? Justamente. Mas é uma história totalmente diferente, que conta como se fosse do início, não é isso? Isso, justamente. Eu não me apeguei, Francisco, apenas à lenda. Isso. Eu quis dar uma visão melhor àquilo ali. Criei personagens, né, para essa história. A história, a lenda em si, ela foca apenas no amor romântico, né, entre Inês e o escravo. Esse escravo, ele não tinha nenhum nome. Então, eu quis fazer isso, dar nome às pessoas. Então, criei personagens e esse livro, ele aborda não apenas o amor romântico, mas também o amor fraternal entre as pessoas, os personagens que vão estar descritos nesse livro. Zeca, qual foi o maior desafio que você encontrou para produzir A Filha de uma Paixão? Eu te confesso que o maior desafio que tive foi de não romantizar o sofrimento. Porque nós sabemos uma questão. Esse livro, a história ela acontece em uma época de escravidão, onde os negros sofriam bastante, tinham penalidade para eles. Então, eu pensei o seguinte, de não romantizar o sofrimento, deixar uma coisa assim simples, sem dar atenção. E outro desafio também foi de não dar extrema atenção ao sofrimento. Ou seja, tive que deixar meio termo, porque se eu desse devido atenção demais ao sofrimento da época, iria ofuscar o que realmente a história quer contar. Então, é o romance, não é isso? Então, esse foi um dos maiores desafios. Outro desafio, Francisco, foi a questão de criar personagens. Não apenas de criar personagens. Eu não queria criar personagens perfeitos. Eu queria criar personagens que tivessem sentimentos de verdade. Personagens fictícios, mas que o sentimento demonstrasse para as pessoas como se eles fossem realmente real. Como se realmente aquele sentimento existisse naquela pessoa. Cada um com sua personalidade distinta, não é isso? Zeca, qual a mensagem que seu livro deixa para jovens de hoje, né? A gente sabe como é que está a sociedade hoje em dia, está meio baldeada. Ela deixa alguma mensagem central em que a juventude pode se ancorar? Sim, Francisco. E uma coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Esse livro, antes mesmo em rascunho, ele concorreu a um concurso literário José Lins dos Regos. Foi estadual, esse concurso estadual. E esse livro, ele pegou nota máxima, 20 pontos em impacto com a sociedade. Mas que impacto, no meu ponto de vista, qual é esse impacto que esse livro deixa para a sociedade? Esse livro ele fala muito do amor e das barreiras que as pessoas têm para chegar a esse amor. Não só amor romântico, mas também amor fraternal e diversos outros pontos. As pessoas hoje, elas são muito focadas na questão de que muitas pessoas, elas focam mais em querer ter um grande amor, mas não querem sofrer as consequências para ter esse grande amor. Muitas pessoas, elas chegam a apontar o dedo para as pessoas, condenando as pessoas por amar, as maneiras de amar, né? O amor fraternal de uma mãe por uma filha, por um filho, o amor romântico de um homem por uma mulher, ou vice-versa, né? E também a questão de gêneros, né? Hoje, as pessoas apontam o dedo condenando essas coisas. Mas será que o amor ele tem que estar aprisionado a isso? Será que as pessoas elas devem se aprisionar às correntes que o medo faz para elas? Então esse livro ele liberta, ajuda as pessoas a se libertar
dessas correntes que os prendem. Ou seja, a ideia de que, se eu fizer isso, eu estou desagradando alguém. Eu não posso namorar com alguém porque essa pessoa tem um poder aquisitivo melhor do que o meu. Ou eu não posso namorar alguém ou amar alguém porque a minha família não aceita, porque ele é negro, ou porque ele é branco, ou porque é isso ou aquilo. Então, esse livro, justamente, ele vai mostrar que as pessoas elas têm que quebrar essa corrente que prende as pessoas. Que o amor, quando ele realmente chega, não tem corrente que o segure. Seja elas visíveis ou invisíveis. Simplesmente, quando surge, tem que aceitar e aceitar fazer renúncias, né? Porque todas as decisões que você tomar, que vai influenciar no seu futuro, tem um preço a se pagar. Nada é de graça. Inclusive, na sociedade, qualquer posição que você tomar na sociedade, vai ter um preço que você vai pagar ali. Vai ter alguém apontando o dedo, vai ter alguém julgando. Resumindo, nunca viver com o ideal dos outros. Nunca viver pensando o que o outro vai pensar, o que você está fazendo. Simplesmente viva. Não é isso? Justamente. E um lema que eu tenho, Francisco, sempre comigo é o seguinte: se você não ama a si próprio, você não é capaz de amar mais ninguém. Então você tem que primeiro vivenciar o amor em você. Então, se analise, olhe realmente dentro de você e diga assim: será que eu me amo de verdade? Será que eu estou me amando? Muitas pessoas hoje, elas fazem o seguinte: elas estão presas em relacionamentos abusivos, né? Não importa o tipo que seja. Muitas pessoas hoje querem viver um amor, mas estão presas ali porque pensa: o que é que a sociedade vai pensar sobre isso? O que é que familiares vão pensar sobre isso? Então, A Filha de uma Paixão, ela veio justamente não só para contar a história romântica, a lenda que deu origem ao nome da cidade. Ela veio para ajudar as pessoas a entenderem que o amor, ele vence barreiras. Qualquer barreira que for imposta ao amor, o amor verdadeiro, ele consegue vencer, quebrar e atravessar essas barreiras. Zeca, o livro ainda não foi lançado. Já há uma data para o lançamento oficial do livro? Sim, Francisco. O lançamento vai ser agora, no dia 23 de maio. Vai ser lá no Museu, o Antigo Centro Cultural. Eu me sinto assim muito feliz em saber que esse livro está sendo lançado ali, porque foi naquele espaço onde eu pisei pela primeira vez no palco, atuando, né? Uma peça teatral chamada O Sentenciado, né? Que foi dirigida por Leotéria e também por Elizabeth Santos, que vai ser uma das escritoras, né? Que vai estar lançando seu livro também no dia 23, no Café Literário. Então, todos estão convidados para, nesse dia 23, estarem lá no Café Literário, no lançamento do livro A Filha de uma Paixão e do livro de Elizabeth Santos, que é o Cálice. Às 19 horas, não é isso? Zeca, como as pessoas podem adquirir o livro A Filha de uma Paixão? Há algum canal exclusivo de pré-venda? Esse livro, ele está na pré-venda diretamente comigo, né? As pessoas podem entrar em contato comigo e garantir o seu. Certo? Ele tem um valor, ele está com um valor agora na pré-venda, que a pré-venda vai estar até o dia 22, até que também tem uma surpresinha para quem comprar na pré-venda, certo? Vai ter a questão de um sorteio de uma agenda personalizada com a capa do livro. Então, quem comprar até o dia 22, no período da manhã, à noite do dia 22, vai ser feito esse sorteio, as pessoas que comprarem na pré-venda, e aí quem comprar pode estar concorrendo, né, a ganhar essa agenda. Então, esse livro ele está custando, comigo hoje, ele está custando R$ 65,00 e no lançamento eu acredito que ele vai estar um pouco mais caro. Vai poder, lá na hora, vai poder dividir no cartão, recebe Pix, dinheiro? A questão vai ser dinheiro e Pix. Pronto. Autografado na hora? Com certeza, né? Se você desejar, você receberá o seu livro autografado. Zeca, para a gente finalizar, deixe suas redes sociais, como o público pode encontrar você? Hoje, principalmente no Instagram, certo? No @ZecaAraújo2023. 2023. Zeca, eu fico muito agradecido em você aceitar o convite, em vir participar aqui com a gente. Dizer que é sempre um prazer ter você, quando as portas estão abertas, sempre que você quiser participar, tiver um novo lançamento, ou apenas para a gente conversar, pode aparecer. Deixe sua mensagem final ao espectador e às pessoas que vão comprar seu livro. Francisco, estou muito feliz de ter participado, né, desse programa aqui, desse bate-papo, né, com você. E quero falar para todos
que estão nos assistindo, que não perca esse lançamento, né? Esse lançamento assim está sendo histórico aqui na cidade. Por quê? Porque não é apenas só o livro A Filha de uma Paixão, mas é um lançamento que ele vai ser 2 autores, 2 escritores do município. Vai ter o meu livro e vai ter o livro da Elizabeth Santos, que é nossa conterrânea também, hoje mora em João Pessoa, mas ela é a nossa conterrânea. Então é uma noite histórica. 2 escritores indezenses estão lançando os seus livros. Muito bem, Zeca. Você já sabe como encontrar o Zeca, como comprar o livro, e vamos participar do lançamento no próximo dia 23, às 19 horas, lá no Espaço da Memória. E você que ficou até aqui acompanhando nossa entrevista, muito obrigado. Aproveite, se não deixou o like, você deixa o like, se inscreve no canal, por que se inscrever no canal e deixar seu comentário? Quanto mais participações, o YouTube vai entender que o conteúdo é interessante, você gostou, vai estar oferecendo a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.